Você está deitado. E talvez, neste exato momento, haja uma parte de você que não consegue parar de pensar no que passou hoje, no que poderia ter sido diferente, numa escolha que você fez ou deixou de fazer, numa versão ligeiramente diferente do dia que existiu na sua cabeça, mas não no mundo. Você conhece essa sensação, a de revisar, a de imaginar que se tivesse dito aquilo diferente, ou feito aquilo mais cedo, ou não tivesse feito aquilo que fez, o resultado seria outro, melhor, mais próximo de como as coisas deveriam ser. E por baixo dessa sensação há uma outra, mais silenciosa e mais funda, que este dia, como foi, não deveria ter sido exatamente assim, que há algo errado, que há algo a corrigir, que quando as condições forem certas, quando você for quem precisa ser, quando a vida tiver a forma que deveria ter, aí sim as coisas vão fazer sentido. Este roteiro é sobre essa sensação. E sobre um filósofo que fez dessa sensação sua pergunta central. Que passou a vida inteira tentando encontrar uma forma de viver que não dependesse de outro lugar, outro tempo, outra versão de si mesmo. Que queria, mais do que qualquer outra coisa, descobrir se era possível dizer sim à vida como ela é, não como deveria ser. Seu nome era Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nasceu em 1844, numa pequena cidade da Prússia chamada Röcken. Filho de um pastor luterano que morreu quando Nietzsche tinha 5 anos, criado por mulheres, brilhante desde cedo, a ponto de embaraçar os professores. Professor universitário aos 24 anos. Amigo íntimo de Wagner antes da ruptura. Viajante solitário pela Europa. Doente crônico de enxaquecas que duravam dias. De problemas de visão que o impediam de ler por longos períodos. De uma fragilidade física que era quase incompatível com a intensidade do que produzia. Ele escrevia sentado ao piano, de ouvido, compondo melodias que nunca terminava. Escrevia à mão com uma caligrafia que se deteriorava conforme os olhos pioravam. Escrevia em pensamentos fragmentados, em aforismos curtos e explosivos, em frases que pareciam querer dizer mais do que cabe numa frase. E em 1881, numa tarde em agosto, caminhando pelos bosques perto de Sils Maria, na Suíça, foi atingido por uma ideia que chamou de seu pensamento mais abissal. A ideia do eterno retorno. Você vai ouvir sobre ela esta noite. Não como abstração filosófica, como pergunta que é pessoal e urgente e que diz respeito a esta noite específica, a este dia que você acabou de viver, a esta vida que você está vivendo. Mas primeiro, respira. Sente o ar entrar. Sente seu peito se expandir e se contrair com a facilidade de algo que não precisa de esforço para acontecer. Seu corpo sabe o que fazer. Sempre soube. O quarto ao seu redor existe neste momento de uma forma que não existiu antes e não existirá exatamente assim depois. A temperatura do ar. O peso do seu corpo sobre o que quer que esteja te sustentando. O som ou a ausência de som desta hora específica, desta noite específica. Nietzsche prestava atenção a isso. Era alguém extraordinariamente sensível ao ambiente físico, ao clima, à altitude, à qualidade da luz. Escrevia sobre a importância de encontrar o lugar certo para pensar. Sobre como certos ares, certas montanhas,
Certos silêncios eram necessários para que os pensamentos mais profundos chegassem. Ele encontrou o eterno retorno num bosque, num momento em que estava sozinho com o silêncio e a paisagem, e uma intuição que não pediu permissão para aparecer. O pensamento era este: e se o tempo não é uma linha que vai do passado para o futuro, mas um círculo? E se tudo que aconteceu já aconteceu infinitas vezes e vai acontecer infinitas vezes de novo? E se este momento, este exato momento, em que você está deitado e respirando e ouvindo estas palavras, já existiu eternamente e vai existir eternamente? E se você tivesse que viver essa vida, exatamente essa, eternamente? Nietzsche não apresentou o eterno retorno como verdade científica. Ele sabia que não podia provar isso. Apresentou como experimento de pensamento, como o mais sério dos testes filosóficos que ele conhecia. O teste é simples. Se você soubesse que vai viver esta vida exatamente como ela é, infinitas vezes, o que isso faria com você? Se a resposta é horror, esmagamento, desespero, então há algo na forma como você está vivendo que precisa mudar. Porque você está vivendo uma vida que não conseguiria querer de volta. Se a resposta é, mesmo que com esforço, mesmo que não sem resistência, um tipo de aceitação, um tipo de sim, então você encontrou algo raro, uma forma de estar no mundo que consegue se sustentar, mesmo sem a esperança de que vai ser diferente. Não é uma pergunta fácil. Nietzsche sabia disso. Chamou o eterno retorno de seu pensamento mais abissal. Precisamente porque olhar para ele de frente é olhar para um abismo real, para a possibilidade de que não há saída, que não há outra versão, que esta é a única. E a questão que passa a vida inteira desenvolvendo é: como se chega a querer isso? Não fingindo querer, não se resignando, mas chegando a um ponto em que o sim que você diz à sua vida é genuíno, informado, sem ilusões, sem a necessidade de que seja diferente para ser aceitável. Isso se chama amor fati, amor ao destino, amor ao que é, não tolerância, não aceitação passiva. Amor. Vamos caminhar em direção a isso esta noite, lentamente, sem pressa. Passo a passo pelo pensamento de alguém que levou a sério a pergunta mais difícil que uma pessoa pode fazer a si mesma. Você respira. O momento existe. Vamos descer. Há uma qualidade específica nessa revisão que você faz do dia. Não é uma análise fria. É quase sempre acompanhada de uma sensação no corpo. Uma contração no peito quando você pensa numa certa cena. Uma leveza quando você lembra algo que foi bem. Uma espécie de peso difuso que não tem nome, mas que você reconhece imediatamente. O corpo guarda o dia antes que a mente o processe. Nietzsche sabia disso. Era alguém extraordinariamente sensível ao corpo. Passou tanto tempo doente que aprendeu, por necessidade, a prestar atenção a sinais que a maioria das pessoas ignora. Escreveu que filosofia feita de costas para o corpo é filosofia sem raízes. E que a pergunta mais importante não é o que é verdadeiro, mas o que é vivo. O que está vivo em você agora, neste momento? Não o que deveria estar. Não o que estaria se o dia tivesse sido diferente. O que de fato está.
Nietzsche era filho do seu tempo, de uma forma que ao mesmo tempo o aprisionava e o libertava. Nasceu numa Europa cristã, em colapso espiritual gradual. Via ao seu redor pessoas que haviam perdido a fé religiosa, mas que não haviam encontrado nada para substituí-la. Que viviam como se os valores cristãos ainda fossem válidos, mas sem a crença que os fundamentava. Ele chamou isso de niilismo passivo. O estado de quem perdeu a fundação, mas ainda não construiu nada novo. Que vive numa casa cujo alicerce desapareceu, mas cujas paredes ainda estão de pé, por inércia. E diagnosticou que a saída não era reconstruir o alicerce antigo. Era construir um novo, a partir de dentro, com honestidade sobre o que de fato se valoriza quando se para de fingir valorizar o que deveria ser valorizado. Esse diagnóstico é ainda pertinente, porque há muitas formas de niilismo passivo, além da questão religiosa. Há o niilismo de quem vive de acordo com expectativas que não são suas, sem nunca ter perguntado por quê. O niilismo de quem trabalha para objetivos que não escolheu. O niilismo de quem adia a vida real, para quando as condições forem certas. O eterno retorno corta tudo isso. Se esta é a única versão, então as condições são estas, não outras. E a questão é o que você faz com estas. Você está deitado agora. E estas são as condições. Este quarto, esta noite, este corpo, esta mente, com os seus pensamentos e as suas perguntas e os seus cansaços. Nietzsche perguntaria: você pode querer isso de volta? Ainda não precisa responder. Mas deixa a pergunta existir. Deixa sua mente afundar um pouco mais. Não é necessário segurar nada. Não é necessário analisar. Você pode deixar as palavras chegarem como chegam as imagens do meio do sono, com uma lógica que não é exatamente a lógica do dia, mas que tem a sua própria coerência, mais profunda e menos preocupada em ser útil. Imagine-se os Maria. É um vilarejo nos Alpes suíços, a quase 2.000 metros de altitude. 2 lagos, pinheiros. Um silêncio que não é a ausência de som, mas uma qualidade de presença que o ar de altitude tem. Luz que, no verão suíço, dura até tarde da noite. Nietzsche passou vários verões ali. Eram os períodos em que as enxaquecas aliviavam um pouco, em que os olhos cooperavam, em que o corpo, que tantas vezes era seu inimigo, tolerava o esforço de pensar. Ele caminhava horas, todos os dias. Levava um caderninho. Quando um pensamento chegava, parava, anotava, continuava andando. Era assim que escrevia, não sentado numa mesa com horas de concentração tranquila. Caminhando, com dor de cabeça, num silêncio de montanha, entre um pensamento e o próximo. E foi assim que o eterno retorno chegou. Nietzsche descreveu depois aquele momento em termos que soam quase religiosos. Escreveu sobre uma intuição que o tomou de assalto, que não pediu permissão, que era ao mesmo tempo a ideia mais assustadora e a mais necessária que havia tido. Porque o eterno retorno, entendido de verdade, não é uma ideia reconfortante. Não é a reencarnação, onde você melhora a cada ciclo. Não é o karma, onde as coisas equilibram ao longo das vidas. É o mesmo, sempre o mesmo.
Esta vida, com estas escolhas, com estes erros, com estas alegrias, com este corpo, com estas pessoas, com estes momentos de que você se envergonha e estes momentos em que foi mais do que esperava ser, tudo isso de novo, infinitamente. A primeira reação, quando você entende de verdade o que Nietzsche está dizendo, é resistência. Porque é a parte da sua vida que você claramente não gostaria de repetir. Momentos que custaram demais. Perdas que ainda doem quando você deixa que doam. Escolhas que você faria diferente se pudesse. Períodos que você passou tentando terminar o mais rápido possível para chegar ao que vinha depois. E o eterno retorno diz: e se não houver depois diferente? E se o que vem depois for exatamente o mesmo que veio antes? Isso é o abismo. Nietzsche não estava tentando te assustar com isso. Estava tentando te acordar. Porque a maior parte das pessoas vive como se a vida real estivesse em outro lugar. No futuro, quando as coisas estiverem resolvidas. No passado, numa versão idealizada de si mesmo que existiu ou nunca existiu. Em algum lugar que não é aqui, não é agora. Não é esta versão um pouco imperfeita e complicada da existência que de fato se tem. O eterno retorno corta essa fuga. Se tudo vai se repetir exatamente assim, você não tem para onde fugir. Você está aqui, nesta vida, neste momento, e aqui é tudo que existe. Isso pode parecer uma condenação. Nietzsche queria que fosse uma libertação. Ele tinha um conceito que vai aparecer várias vezes esta noite: o niilismo. Não como insulto, como diagnóstico. O niilismo, para Nietzsche, é o estado em que os valores que organizavam a vida deixam de funcionar sem que valores novos tenham aparecido para substituí-los. É o estado em que você percebe que as narrativas que davam sentido à sua existência, sejam religiosas, sejam seculares, sejam culturais, são construções humanas e não verdades absolutas. E que essa percepção te deixa com um vazio que não sabe como preencher. Ele diagnosticou sua época como nihilista e diagnosticou a si mesmo como alguém que havia atravessado o niilismo e estava tentando encontrar o que existe do outro lado. O que existe do outro lado não é uma nova crença que preenche o vazio da mesma forma que a velha. É algo diferente. A capacidade de criar valor sem precisar que o valor venha de fora. A capacidade de dizer sim sem precisar de um sim maior que o garanta. O eterno retorno é o teste para saber se você chegou lá. Se você consegue dizer: sim, quero isso de volta. Quero esta vida exatamente como foi. Então você encontrou um sim que não depende de outro lugar. Um sim que vem de dentro. Mas como se chega a esse sim? Essa é a questão que Nietzsche passou a vida desenvolvendo. E a resposta não é simples, não é uma técnica, não é algo que se aprende uma vez e aplica depois. É uma transformação. Uma que ele descreveu de várias formas ao longo da sua obra, mas que talvez tenha ficado mais clara na imagem das 3 metamorfoses. O espírito, dizia Nietzsche, precisa passar por 3 transformações para chegar ao sim genuíno. Primeiro é camelo. Há algo que Nietzsche escreveu sobre Siusmaria que é de uma honestidade física quase desconcertante. Escreveu que ali, naquela altitude, naquele silêncio, sentia que sua filosofia ficava mais clara.
Não porque as ideias eram diferentes, porque ele era diferente. Porque o ar e o silêncio e a ausência das obrigações sociais da cidade criavam um espaço em que a mente podia funcionar de uma forma que a cidade não permitia. Ele buscava esse espaço com uma dedicação que parecia quase desesperada. Porque sabia que sem ele, sem aquele silêncio específico, as ideias mais fundas não chegavam. Você tem um espaço assim? Não necessariamente físico. Pode ser um horário, uma prática, um estado que você entra quando certas condições estão presentes. O estado em que você para de performar para qualquer audiência, incluindo a audiência interna que julga seus próprios pensamentos, e simplesmente pensa, ou simplesmente é. Este momento, agora, pode ser esse espaço. Você não está performando para ninguém. Não há audiência. Há apenas você e o silêncio e o pensamento de Nietzsche chegando lentamente. As 3 metamorfoses que Nietzsche descreveu em Zaratustra são um mapa. Não um mapa com destinos fixos. Um mapa de um processo que não tem fim, porque cada chegada é também um novo ponto de partida. O camelo que carrega se transforma em leão que recusa. Mas o leão que fica no não, que se define apenas pela recusa, ainda não chegou. Precisa se transformar na criança. E a criança é o estado mais difícil de entender, porque em nossa cultura, criança é associado com imaturidade e falta de seriedade. Mas para Nietzsche, a criança é o estado mais elevado. É o estado do jogo sagrado, do início. Da capacidade de criar sem precisar que o que se cria seja justificado por qualquer autoridade externa. A criança não precisa de permissão para criar. Você precisa de permissão para ser quem você é. Não em sentido legal. Em sentido interno. Você espera que alguém valide o que você valoriza antes de decidir que vale ser valorizado. Você espera que o mundo confirme que o que você quer fazer faz sentido antes de fazer. O leão diz não ao que não é seu. A criança diz sim ao que é. Em qual dos dois você está mais frequentemente? Deixa essa pergunta existir enquanto você afunda mais. O camelo é o espírito que carrega, que aguenta. Que acumula deveres e responsabilidades e expectativas. Que se dobra sob o peso porque carrega o peso como prova de força, como forma de mostrar que consegue, que é capaz, que não cede. Você já foi camelo? Provavelmente já. Todos fomos. O camelo é o estado em que você faz as coisas porque devem ser feitas, porque o mundo espera, porque você aprendeu que é assim que se vive e que questionar isso seria fraqueza. O camelo não é um estado ruim. É necessário. É a forma como acumulamos responsabilidade e capacidade, e a disciplina que precede a liberdade. Mas o camelo precisa se transformar. Porque o camelo nunca diz sim de verdade. Diz sim porque não dizer sim seria deixar de carregar. E carregar é o que o camelo sabe fazer. Você continua descendo agora. Mais fundo. Seu corpo está mais solto. Cada respiração é um pouco mais lenta, um pouco mais funda. A segunda metamorfose é o leão. O leão é o espírito que se recusa, que diz não, que olha para os deveres do camelo e pergunta: por quê? Que confronta as autoridades que determinam o que deve e o que não deve, e recusa se submeter apenas porque sempre foi assim. O leão é o momento da revolta, da crítica, do questionamento dos valores herdados.
É um momento necessário e perigoso ao mesmo tempo. Necessário porque sem ele você nunca examina se o que está carregando é realmente seu, se os valores que está vivendo são realmente os seus valores, ou apenas os que foram instalados antes que você pudesse escolher. Perigoso porque é fácil ficar no não. É fácil construir uma identidade inteira em torno da recusa. O niilismo que Nietzsche diagnosticou na sua época era, em parte, um leão que havia se recusado a se transformar na terceira forma. Que forma é essa? A criança. A criança não é ingenuidade. Não é a criança que não sabe das dificuldades da vida. É a criança no sentido de quem começa, de quem joga, de quem cria valores sem precisar que venham de fora, sem precisar de autoridade que os garanta, sem precisar de permissão. A criança diz sim não porque não tem opção. Porque quer. Porque esse é o sim que escolheu. E é a criança quem pode, finalmente, responder ao eterno retorno sem horror. Porque a criança que cria seus próprios valores, que escolhe sua própria forma de estar no mundo, que age a partir do que genuinamente é, essa criança pode olhar para a sua vida e querer de volta. Não porque é perfeita, porque é sua. Você está em qual das 3 transformações agora? Não precisa responder. Apenas deixa a pergunta existir enquanto você afunda mais fundo no descanso. Nietzsche escreveu: para poder criar, é preciso primeiro destruir. Não destruição por destruição. Destruição como parte do processo de chegar ao que é genuinamente seu. E depois de destruir, criar. Criar os seus valores. Criar a sua forma de dizer sim. Criar a vida que você poderia querer de volta. O bosque de Sils Maria está aqui com você agora. Os pinheiros. O silêncio. O ar que a 2.000 metros tem uma qualidade diferente. Nietzsche está caminhando. E você está descendo. Você chegou a um lugar mais fundo. É o lugar onde as urgências do dia perdem a voz. Onde o corpo relaxou o suficiente para que a mente comece a funcionar de outra forma. Mais associativa, mais honesta, menos preocupada com o que as coisas parecem e mais capaz de sentir o que as coisas são. Nietzsche está aqui com você. Não de forma sombria. Era um homem que ria muito, que amava a música com uma intensidade que quase rivalizava com a filosofia, que dançava, que considerava o riso uma das capacidades mais sérias que um ser humano pode ter. Escreveu: não confiarei num Deus que não soubesse dançar. Era sua forma de dizer que a seriedade que se recusa ao riso, que olha para a leveza como fraqueza, que trata a solenidade como virtude. Essa seriedade está equivocada sobre o que importa. O sim que Nietzsche buscava não era sombrio, era luminoso. Era a alegria de quem encontrou uma forma de estar no mundo que não precisa que o mundo seja diferente para ser sustentável. Ele chamava essa forma de alegria de a grande saúde. Não saúde no sentido médico apenas, embora Nietzsche, que era tão doente, soubesse muito sobre a diferença entre estar doente e não estar. Saúde no sentido de uma relação com a existência que é robusta o suficiente para suportar a verdade. Para olhar para o que é difícil sem se destruir. Para dizer sim sem precisar de anestesia.
A grande saúde não é a ausência de sofrimento. É a capacidade de passar pelo sofrimento e sair do outro lado com mais, não com menos. Nietzsche escreveu: assim falou Zaratustra depois de um dos períodos mais difíceis da sua vida. A ruptura com Wagner tinha sido devastadora, não apenas intelectual, mas pessoal. Lou Salomé, por quem havia se apaixonado profundamente, havia recusado sua proposta de casamento. Ele estava doente, sozinho, vivendo em quartos alugados baratos, em cidades que mudavam conforme o clima tolerava. E escreveu o livro que considerava o mais importante da sua vida. O que ele chamava de um presente para a humanidade. Não apesar das dificuldades, com as dificuldades como material. Isso é o que o eterno retorno pede de você. Usar o que é difícil como material. Não apesar disso, com isso. Porque se tudo vai se repetir, então o que foi difícil também se repete. E a questão não é como evitar as dificuldades no próximo ciclo, porque no eterno retorno não há próximo ciclo diferente. A questão é como se relacionar com as dificuldades de uma forma que você possa querer de volta. Isso exige uma transformação na forma de ver o sofrimento. Nietzsche tinha uma palavra para isso: Überwindung, superação. Não superação no sentido de vencer e deixar para trás. Superação no sentido de passar por algo e emergir transformado por ter passado. O que você superou até agora, não no sentido de vitória limpa. No sentido de que você passou por algo que te custou e que, ao custar, te formou de uma forma que o caminho sem dificuldade não teria te formado. Nietzsche tinha uma frase que ficou famosa: o que não me mata, me fortalece. Mas essa frase é frequentemente mal entendida. Não é a glorificação da dor pela dor. Não é o convite ao masoquismo ou a negligência da própria saúde. É a observação de que a dificuldade superada tem um potencial formativo que a facilidade não tem. Que você aprende o que é capaz de suportar ao suportar. Que você descobre recursos que não sabia que tinha ao ser colocado em situações que exigem esses recursos. Você já descobriu algo sobre você num momento difícil que não poderia ter descoberto de outra forma? Provavelmente sim. Isso é o que Nietzsche estava apontando. E o eterno retorno, visto dessa forma, não é uma condenação às dificuldades. É a pergunta: você está vivendo de forma que as suas dificuldades te formem, que vale a pena tê-las vivido, que você possa, com honestidade, querer de volta, não apesar delas, mas com elas? Nietzsche falava muito sobre o que chamava de vontade de potência. Essa expressão foi tremendamente mal usada depois da sua morte, especialmente pelos nazistas, que deturparam seu pensamento de formas que ele teria achado repugnantes. Sua irmã Elizabeth editou seus papéis postumamente, com motivações políticas, que eram o oposto do que Nietzsche defendia. A vontade de potência não tem nada a ver com dominação de outros, com poder sobre pessoas, com hierarquias raciais ou nacionais. É algo muito mais interior e muito mais interessante. A vontade de potência é o impulso de ser mais, de crescer, de expandir o que você é capaz de ser
e fazer, e sentir e criar. É a força que está presente em qualquer ato genuíno de criação. É o que você sente quando está completamente dentro de algo que importa, quando está sendo plenamente o que você é. Não é sobre vencer outros, é sobre se superar. Nietzsche acreditava que essa vontade é o motor mais fundamental da vida. Não a sobrevivência que Schopenhauer colocava no centro. Não o prazer que o utilitarismo colocava. Mas o crescimento, a expansão, o mais. E a vida que pode ser querida de volta no eterno retorno é a vida em que essa vontade foi genuinamente exercida. Não a vida em que você sobreviveu confortavelmente. A vida em que você foi além do que era seguro ser. Isso não significa que você precisa de realizações grandiosas. A vontade de potência pode se expressar na forma que você escuta alguém. Na forma que você resolve um problema que ninguém havia resolvido exatamente assim. Na forma que você ama. Na qualidade de presença que você traz para o que faz. É a diferença entre fazer as coisas pela metade e fazer completamente. Você, completamente presente no que está fazendo agora, sem reservas, sem a parte de você que está em outro lugar, isso é a vontade de potência em ação. Nietzsche escreveu: torna-te quem tu és. Nietzsche tinha uma relação com a música que ia além do estético. Para ele, a música era o exemplo mais claro do estado dionisíaco, o estado em que as fronteiras entre o eu e o mundo se dissolvem temporariamente. Em que você não está ouvindo a música como objeto externo, mas está dentro dela, sendo parte dela. Ele amava Wagner com uma intensidade que depois se transformou em crítica igualmente intensa. Não porque Wagner havia mudado, porque Nietzsche havia mudado. Porque o que via em Wagner antes, a possibilidade de uma arte que atravessava as fronteiras do ego, havia se tornado, na sua análise posterior, uma forma de romantismo que buscava o esmagamento do ego não como libertação, mas como fuga. A diferença importa. O estado dionisíaco que Nietzsche admirava não é o estado de quem foge de si mesmo. É o estado de quem se expande para além dos limites habituais do eu, sem perder o fio que o conecta ao que é genuíno. É o estado em que você é mais, não menos. Você já sentiu isso? Não precisa ser em música. Pode ser em qualquer coisa que te absorve completamente. Em que o tempo para de funcionar da forma habitual. Em que você para de monitorar a si mesmo e simplesmente está dentro da experiência. Nietzsche diria que nesses momentos você está mais perto do que significa estar vivo do que em qualquer outra circunstância. E o eterno retorno é o convite para criar uma vida que tenha mais desses momentos. Não como objetivo a ser alcançado, como orientação, como bússola. Há algo que Nietzsche escreveu sobre a amizade que é relevante aqui. Ele dizia que os melhores amigos são aqueles que te desafiam a ser mais do que você é. Que não te confortam na mediocridade, mas que te apontam para a sua potência. Isso é diferente do que a maioria das pessoas entende por amizade de apoio. O apoio que Nietzsche valorizava não era o apoio que te diz que tudo está bem quando não está. Era o apoio que te vê com clareza suficiente para dizer: você pode mais do que isto. Quem na sua vida faz isso?
Quem te vê de uma forma que às vezes parece exagerada, mas que ressoa com algo que você também reconhece em si mesmo. Isso é o tipo de relação que pode sobreviver ao eterno retorno. O tipo que você poderia querer de volta. Não torna-te o que deveria ser segundo algum modelo externo. Não torna-te o que os outros esperam. Torna-te o que você já é em potencial, a forma mais completa de você mesmo que a sua natureza específica permite. Isso exige conhecer o que você é, não o que acha que deveria ser, o que é. E essa é talvez a tarefa mais difícil que existe. Ver-se com honestidade suficiente para saber o que é genuinamente seu e o que é performático, o que vem de dentro e o que foi instalado de fora. O que você escolheria se pudesse escolher, livre de expectativas. Nietzsche passou a vida tentando fazer isso a si mesmo. Não conseguiu completamente. Ninguém consegue. Mas a tentativa em si é o caminho. Você pensa nas pessoas que importam para você. Não com urgência, não com a ansiedade de quem precisa resolver algo agora. Com a suavidade do estado em que você está, onde as imagens vêm leves e ficam o tempo que querem. Nietzsche escrevia muito sobre amizade. Tinha uma concepção de amizade que era mais exigente e mais bela do que a maioria. Para ele, o verdadeiro amigo não é quem te conforta na fraqueza. É quem te vê na sua potência e a reconhece. Quem exige mais de você, não por crueldade, mas porque sabe que você é capaz de mais. Você tem alguém assim? Alguém que te vê não apenas como você é hoje, mas como você é em potencial. Que acredita no que você pode ser de uma forma que às vezes parece exagerada, mas que ao mesmo tempo ressoa com algo que você também sente sobre si mesmo? Isso, para Nietzsche, era uma das formas mais altas de amor que existe. Não o amor que aceita tudo, o amor que vê o que é possível. Há uma imagem em Nietzsche que é de uma beleza que não envelhece. Ele escreve: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos não é o problema, é o material. A desordem que você sente às vezes, a contradição, a tensão entre o que você é e o que quer ser, entre o que sente e o que pensa, entre as diferentes versões de si mesmo que disputam espaço. Tudo isso não é sinal de que algo está errado. É o caos que precede a estrela. Você tem caos dentro de si? Então você tem o material. Nietzsche dizia que preferia a desordem fértil à ordem estéril. Que a vida que está em ordem demais, que não tem tensão, nem conflito, nem contradição, é uma vida que parou de crescer. O desconforto que você sente às vezes, a sensação de que ainda não chegou onde precisa chegar, de que há algo em você que ainda não encontrou a sua forma, essa sensação não é falha. É sinal de que a estrela ainda está sendo formada. Você está aqui agora, com o seu caos e com a sua potência, e com tudo o que você é em processo. E o eterno retorno pergunta: você pode querer isso de volta? Não há versão resolvida. Esta. Respira. Você está descendo. Você está mais profundo agora. O sono já está tocando as bordas dos seus pensamentos. As imagens que vêm não são inteiramente suas, nem inteiramente de outro lugar. São daquele estado intermediário, onde a mente começa a trabalhar de uma forma diferente,
mais livre, menos controlada, mais honesta sobre o que está guardado embaixo do dia. Nietzsche está aqui, mais quieto agora. Não como professor, como alguém que passou pela pergunta que você está carregando e que sabe o que custa. Ele não teve uma vida fácil. É importante dizer isso de uma forma que vai além do biográfico. Nietzsche ficou louco. Em janeiro de 1889, em Turim, viu um cavalo sendo espancado numa praça, correu para abraçar o pescoço do animal e desmaiou. Quando acordou, havia algo diferente. Não era mais quem havia sido. Passou os últimos 11 anos da sua vida em silêncio, cuidado pela mãe e depois pela irmã, incapaz de escrever ou pensar com coerência. A causa do colapso ainda é debatida. Sífilis, possivelmente contraída décadas antes. Uma fragilidade neurológica congênita. O peso de uma solidão que durou anos e que raramente foi aliviada pela companhia genuína. Mas o que importa filosófica e humanamente é isso. O homem que escreveu sobre a vontade de potência e sobre a grande saúde e sobre a capacidade de dizer sim à vida foi destruído por sua própria fragilidade biológica antes de ter terminado o que queria dizer. O eterno retorno incluía isso. Incluía o colapso. Incluía os 11 anos de silêncio. Incluía a irmã que distorceu seu pensamento. Incluía a incompreensão em vida. E a pergunta que o eterno retorno faz ao próprio Nietzsche é a mesma que faz a você. Você poderia querer isso de volta? Não como desafio cruel, como a profundidade real do teste. Porque o amor fati, o amor ao destino, não é amor às partes fáceis. É amor ao todo, à totalidade. Ao fato de que sua vida é uma cadeia em que cada elo está conectado ao anterior e ao seguinte, e que não dá para querer alguns elos e rejeitar outros sem desfazer a cadeia inteira. Cada dificuldade que você passou te trouxe até aqui. Não no sentido de que foi necessária, ou justa, ou merecida. Em sentido mais simples e mais inevitável, foi o que aconteceu. E o que aconteceu te formou. E o que te formou é o que você é agora. E o que você é agora é a única coisa que pode dizer sim ou não ao eterno retorno. Se você pudesse remover as partes mais difíceis, quem diria sim? Uma versão de você que não existiu porque não passou pelo que passou. Nietzsche escrevia sobre isso quando falava de amor fati. Não como resignação ao sofrimento, como reconhecimento de que a cadeia é uma só, que o sim precisa ser ao todo, não às partes selecionadas. Isso é extraordinariamente difícil. E Nietzsche nunca fingiu que era fácil. Passou a vida inteira chegando mais perto de um sim genuíno, sem afirmar que havia chegado definitivamente. O eterno retorno era seu horizonte, não sua conquista. Você pode se permitir o mesmo. O sim que você está construindo não precisa estar completo esta noite. Pode estar em construção. Pode estar incompleto. Pode ter partes que ainda resistem. Partes que ainda acham que deveria ser diferente. Partes que não conseguem querer de volta certas coisas que aconteceram. Isso é honesto. Nietzsche preferia a honestidade dolorosa ao consolo falso. Escreveu: a verdade é dura, mas mais duro é não poder suportá-la. Você pode suportar a verdade da sua vida? A verdade que inclui o que foi difícil, que inclui as escolhas que você faria diferente, que inclui as perdas que deixaram marcas,
que inclui a distância entre quem você queria ser e quem de fato foi. Nietzsche diria que a capacidade de suportar essa verdade sem se destruir é o começo do amor fati. Não o fim, o começo. Há um conceito que aparece em Zaratustra que é de uma riqueza extraordinária. O momento. Não o momento genérico. Este momento. O agora específico que está sempre passando e que no eterno retorno está sempre voltando. Há uma cena específica do colapso de Nietzsche que filósofos e biógrafos mencionam repetidamente. Quando viu o cavalo sendo espancado na Praça Carlo Alberto em Turim, jogou os braços em volta do pescoço do animal e começou a chorar. Não conseguiu parar. Havia algo naquele gesto que era mais do que pieguice. Havia uma porosidade extrema. Uma incapacidade de manter a distância entre o próprio sofrimento e o sofrimento de outro ser vivo. Uma dissolução das fronteiras que pode ter sido, ao mesmo tempo, o estado dionisíaco, levado ao limite, e o começo do colapso. Nietzsche, que escrevia sobre dureza e sobre a capacidade de suportar a verdade sem anestesia, era, na sua vida concreta, extraordinariamente sensível. Aquelas eram as duas faces da mesma moeda. A dureza que ele pregava não era a insensibilidade. Era a capacidade de não fugir da dor, de não se anestesiar, de ficar com o que é difícil sem precisar que seja menos difícil. Isso é diferente de não sentir. Você sente muito? Provavelmente sim. Ou você não estaria aqui com estas perguntas nesta noite. Nietzsche diria que a sensibilidade não é o problema. O que se faz com ela é que determina se é força ou fraqueza. Se você usa o que sente como material para criar e para se conhecer, é força. Se foge do que sente ou se afoga nele sem transformá-lo, é onde a fragilidade vive. O eterno retorno pede que você fique com o que sente. Que não fuja para que anestesia, nem para o julgamento de que não deveria sentir o que sente, nem para a narrativa de que seria diferente se as circunstâncias fossem outras. Apenas, isso é o que sinto, agora, aqui. E posso ficar com isso. Isso é a grande saúde. Não há ausência de dor. A capacidade de passar pela dor sem perder o fio que te conecta ao que você é. Nietzsche passou pela dor. Perdeu a sanidade no processo. E mesmo assim o que deixou é de uma riqueza que não seria possível sem o que custou. Você não precisa pagar o preço que ele pagou, mas você pode honrar o que ele encontrou. Que o material mais rico para a vida é exatamente o que custa. Nietzsche escreveu sobre o portal do momento, o instante, como o ponto onde passado e futuro se encontram. Onde tudo que veio antes converge e onde tudo que vem depois tem sua origem. Este momento, este exato momento em que você está deitado e respirando e deixando os pensamentos se dissolverem, este momento existiu eternamente e vai existir eternamente, se o eterno retorno for verdade. Como você está neste momento? Não em sentido grandioso. Neste instante específico, você está presente? Você está aqui? Ou está em outro lugar, num passado que revisa ou num futuro que teme? Nietzsche dizia que a maior parte da vida humana é vivida fora do momento, no arrependimento do que passou ou na ansiedade do que vem. E que viver completamente no momento
com toda a presença de que se é capaz, é uma das formas mais altas de afirmação da vida. Porque se você está completamente aqui, completamente presente, então você está de fato vivendo, em vez de apenas aguardando que a vida comece. O eterno retorno é o convite para essa presença. Se este momento vai se repetir infinitamente, então, como você está neste momento, importa infinitamente. Não como pressão, como convite. Este momento que você está usando para descansar, para deixar o dia ir, para permitir que o sono chegue, este momento é exatamente o que precisa ser. E no eterno retorno, você vai querer este momento de volta. Este silêncio, esta quietude, esta sensação de afundar suavemente no descanso depois de mais um dia de ser você. Nietzsche escreveu, perto do fim de A Gaia Ciência, a primeira formulação do eterno retorno. Não como argumento, como pergunta sussurrada por um demônio. E se um demônio te dissesse que esta vida, tal como você a viveu e está vivendo, você terá que vivê-la mais uma vez, e incontáveis vezes ainda? Isso não te faria prostrar e ranger os dentes? Ou você já viveu um momento tão formidável que preferiria ouvir uma coisa assim a qualquer outra? Você já viveu um momento assim? Provavelmente sim. Mesmo que não o identifique imediatamente. Mesmo que esteja escondido sob o peso do dia. Há momentos na sua vida que, se um demônio sussurrasse que você vai vivê-los de novo infinitamente, algo em você diria: sim, quero. Esses momentos são a prova de que o sim é possível. E o objetivo não é que cada momento seja desse tipo. É que a orientação da sua vida seja em direção a mais desses momentos. Que você viva de forma que eles existam. E que quando existem, você esteja completamente neles. Nietzsche chamava esse estado de dionisíaco, em referência ao deus do vinho e da música e da dissolução das fronteiras entre o eu e o mundo. O estado em que você está tão dentro de algo que a distinção entre você e a experiência desaparece momentaneamente. Você conhece esse estado. É quando você está completamente dentro de algo que importa. Quando o tempo passa sem que você perceba. Quando, ao terminar, sente que foi mais do que você normalmente é. Esses momentos são a matéria do amor fati. São o material com que você constrói o sim. Descanse com isso agora. O bosque de Sils Maria está quieto. Nietzsche continua caminhando. E você está afundando. Há uma última dimensão do eterno retorno que Nietzsche desenvolveu e que esta noite merece. É a dimensão do perdão. Não o perdão no sentido religioso de absolvição. O perdão no sentido de querer de volta. De dizer, mesmo aquilo que me custou mais, mesmo aquilo de que mais me envergonho, mesmo aquilo que eu faria diferente se pudesse, mesmo isso é parte da cadeia que me trouxe aqui. E aqui é onde eu tenho a capacidade de fazer estas perguntas. Aqui é onde eu tenho esta noite. Aqui é onde eu existo. Nietzsche chamava de amor fati, não apenas a aceitação do que foi, mas o amor ao que é porque não poderia ser diferente sem que você fosse diferente. Não você, idealizado. Você agora com tudo que carrega. Há uma frase em Zaratustra que aparece como eco, repetida com variações, que é talvez a mais honesta de toda a obra de Nietzsche sobre o que o eterno retorno pede. Quero aprender mais e mais a ver como belo o que é necessário nas coisas.
Amor fati. Que este seja doravante o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar. Não quero nem mesmo acusar quem acusa. Querer afastar os olhos. Esta será minha única negação. É uma postura que soa simples e que é extraordinariamente difícil. Afastar os olhos do que é feio, não como negação de que existe, mas como escolha de onde colocar atenção. De que o que você rega cresce. De que se você dedica sua atenção principalmente ao que faltou e ao que não foi, é isso que vai definir a qualidade da sua experiência. E se você dedica atenção ao que havia de belo no necessário, ao que havia de formativo no difícil, ao que havia de genuíno no imperfeito, isso também cresce. Não como auto-engano, como cultivo deliberado de onde a atenção vai. Você pode fazer isso agora. Pense em algo desta última semana que foi difícil. Não precisa ser a coisa mais difícil, apenas algo que custou. E agora, havia algo ali que, mesmo no custo, era genuíno? Havia algo que só pode existir porque foi difícil? Não precisa encontrar uma resposta bonita. Apenas a abertura para que a resposta possa existir. Isso é o começo do amor fati. E o começo é suficiente. Você está dormindo agora. O eterno retorno está quieto. Nietzsche está no bosque de Sils Maria. Os pinheiros. O silêncio. A luz que dura até tarde. E você aqui, nesta noite, que também vai se repetir. Que já está se repetindo. Que já existiu infinitamente. Dorme. Você está quase lá. O sono chegou de verdade. Você pode sentir no espaço entre os pensamentos, que ficou tão largo que mal é espaço. É já quase silêncio. Pode sentir no peso do seu corpo, que não é mais tensão, é entrega. Nietzsche está aqui uma última vez. Não para ensinar, para estar. Como a presença de alguém que você encontrou numa ideia e que ficou, que entrou em você sem pedir permissão e que não vai embora porque há algo verdadeiro nele que ressoa com algo verdadeiro em você. Ele deixa uma última coisa, não uma resposta, uma postura. O eterno retorno não é uma doutrina que você precisa acreditar que é verdade para que funcione. Nietzsche mesmo estava dividido sobre se era uma verdade cosmológica ou um experimento de pensamento. O que importa não é a cosmologia. O que importa é o que a pergunta faz com você quando você a leva a sério. Se você vivesse como se esta vida fosse se repetir infinitamente, exatamente como é, como isso mudaria a forma que você está vivendo? O que você faria diferente? O que você pararia de adiar? O que você pararia de fazer apenas porque parece esperado e não porque é genuinamente seu? Quem você se permitiria ser com mais completude? O eterno retorno não pede que você mude tudo agora. Pede que você comece a viver de forma que, olhando para trás, você possa dizer sim, quero isso de volta. Não a vida perfeita, a vida genuína. Nietzsche escreveu: minha fórmula para a grandeza humana é amor fati. Não querer que nada seja diferente. Não para o futuro, não para o passado, não para toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. Isso não acontece de uma vez. É uma construção, uma direção. Um trabalho que começa com a honestidade sobre o que você é, e o que você quer, e o que você está de fato fazendo com o tempo que tem. Você está fazendo esse trabalho. Esta noite, ao permitir que esses pensamentos cheguem, ao não fugir da pergunta do eterno retorno, ao ficar com o que é difícil sem precisar que seja fácil,
Você está fazendo esse trabalho. Nietzsche acreditava que a maior parte das pessoas vive a vida de outras pessoas. Vive de acordo com valores que não são seus, com expectativas que não são suas, com formas de ver o mundo que foram herdadas sem exame, e que o trabalho de uma vida genuína é descobrir o que é seu, o que você de fato valoriza quando para de fingir valorizar o que os outros valorizam, o que você de fato quer quando para de querer o que parece razoável querer. Isso é torna-te quem tu és. Não uma instrução para ser diferente do que você é. Uma instrução para ser mais completamente o que você já é. Você sabe o que isso significa para você. Não em detalhe, não com clareza total, não com um mapa. Mas há algo em você que sabe, que reconhece quando está sendo genuíno e quando está performando, que sente a diferença entre viver por dentro e aparecer por fora. Confie nisso. Seu corpo está completamente solto agora. Sua respiração é lenta e profunda e não precisa de nenhum esforço da sua parte. O sono está fazendo seu trabalho silencioso. E o eterno retorno sussurra uma última vez. Se você tivesse que viver esta noite eternamente, esta noite específica em que você parou, em que você deixou o dia ir, em que você ficou com as perguntas difíceis, em vez de fugir delas, em que você descansou com a honestidade de quem não sabe tudo, mas está tentando saber mais. Você poderia querer isso de volta? Dorme. A pergunta pode esperar até amanhã. E amanhã você vai estar um pouco mais perto do sim, porque você dormiu com ela, porque você ficou. Torna-te quem tu és. Dorme.